E aí, meus amigos, beleza? Eu me chamo Luan, sou dono do canal G416, que é um canal que eu criei com o intuito de falar sobre política, assuntos referentes à atualidade e tudo mais. Nesse vídeo eu vou começar com um assunto que gera muita discussão e também muita desinformação, que é o aborto. Basicamente eu vou me concentrar nas falácias sobre o aborto, né? E o quanto elas permeiam a opinião errada que as pessoas têm sobre o assunto. Eu acho que a primeira falácia, e é necessário que eu comece por ela, já que as feministas adoram usar, é o sem útero, sem opinião. Basicamente, ela diz que pelo fato de que eu sou homem ou você ser homem, não pode opinar sobre o aborto, pois é uma questão exclusiva da mulher ter ou não o filho, né? Primeiramente, quem diz isso é um imbecil. É um imbecil, sem dúvidas, porque, para começo de conversa, embora que seja sobre a gestação, você não engravidou sozinha. Houve a participação de um homem, o pai. Não estou entrando em método de querer justificar se o pai foi responsável ou não, se abandonou ou não. Estou dizendo que para conceber a gestação foi preciso o pai. Então, ele tem que ser consultado sim nessa questão. E eu acho que esse é um dos principais erros que as feministas gostam de cometer. Outro ponto é que esse papozinho, só quem é mulher pode falar do assunto, é o mesmo papozinho que geralmente essa galera de ativista racial fala, que você só pode falar de racismo se você for negro e tal. Também é uma imbecilidade, né? Por exemplo, então eu poderia muito bem dizer que mulher não pode falar sobre estupros, já geralmente, infelizmente, é cometido por homens. Da mesma maneira, eu podia dizer que a mulher não pode falar sobre por que o homem trai. Poderia dizer, não, você não entende porque você não é homem, entendeu? Esse é o primeiro argumentozinho ridículo que é usado. E vamos deixar aqui enterrado esse assunto porque não tem lógica nenhuma, não. O segundo ponto é, existe mesmo 1 milhão de abortos no Brasil? Você com certeza, quando vai pesquisar aí nos Google da vida, vê aí nos jornais, na mídia, vê muito esse dado. Existe cerca de 1 milhão de abortos no Brasil, em maioria clandestinos. Bem, o fato é que não há comprovação disso. Isso nada mais é que uma estimativa que alguns grupos, algumas ONGs, né, internacionais que já apoiam o aborto, como também apoiam a redução populacional, alegam esse número. E ele não é baseado em nada, ele basicamente pega um número real do país, algum número que dá para ser comprovado, e depois multiplica por 5, 6, 10 vezes, sem justificativa nenhuma. Aliás, realmente não tem justificativa, mas tem um motivo. E o motivo é alarmar, né? É causar espanto, é deixar as pessoas preocupadas, achando que o aborto é uma questão de saúde pública, que a vida da mulher está em risco se ela não pode abortar legalmente. Isso é uma falácia de merda. Tá bom? Por que isso é uma falácia de merda? Simplesmente porque se você for no DataSUS, que é o site responsável, né, aliás, é o órgão, o instituto responsável pelos números referente ao SUS, atendimentos, óbitos, enfim, internações, ele alega que em 2016 o número de internações provocadas por aborto, sejam eles voluntários ou não, né, quer dizer, se a pessoa teve intenção ou não, esse número chega a 197 mil internações. Quer dizer, no mínimo ali, 5 vezes menor que o número inicial de abortos em que a galera gosta de espalhar por aí, baseado em basicamente nada. Desse número de 200, quase 200 mil, vamos arredondar para 200 mil ficar mais fácil. Desse número, apenas cerca de 100 mil, de acordo com os estudos dos próprios institutos abortistas, né, das próprias especialistas, elas alegam, numa tese delas, que apenas 2 entre 4 mulheres que cometem, que passam por um aborto foi intencional, né? O número do DataSUS resume que desses números de 200 mil, cerca de um quarto apenas foi de fato intencional. Então, se você usar essa lógica de 2 em 4 mulheres, a gente duplica esse número de cerca de 50 mil e fica nos 100 mil. Quer dizer, 10 vezes menos do que 1 milhão que alegam. Então esse númerozinho de 1 milhão aí é falacioso. É aquele númerozinho ridículo que o pessoal usa
quando vai tratar tipo de armamento, sabe? Tipo, sem base nenhuma. É igual quando o pessoal fala assim, o desarmamento, no caso, salvou 1 milhão de vidas. Baseado em quê? No que a gente está dizendo? É igual quando diz assim, no Brasil, por exemplo, a gente sabe que no Brasil existe uma taxa altíssima de estupro, né? Um crime terrível. Eu acredito que o camarada que comete isso daí merece sofrer, entendeu? Mas enfim, nós temos uma taxa de cerca de 50 mil, por aí. 50 mil a 55 mil, não lembro a última vez, mas é algo assim. E tem estudo aí que diz assim, o número pode ser até de 500 mil, baseado em quem? Baseado em quem não diz. E como é que eu vou comprovar isso? Me diz aí, como é que eu vou comprovar isso aí? Então, é o mesmo grupinho que tem essas pautazinhas, pega um número oficial, multiplica por 10 às vezes, foda-se, entendeu? O objetivo dele não é com a verdade, o objetivo dele é com consenso. Então, não vem ao caso, né? Vamos lá, seguindo. Liberar a prática do aborto vai diminuir o número em si? Todo mundo diz isso aí. Todo mundo que é abortista vem com esse papozinho. Que se a mulher tiver um amparo legal, né, se ela tiver um aborto seguro, garantido pelo SUS, como se alguma coisa pelo SUS realmente remetesse à qualidade, né, de serviço. Mas enfim. Sim, se tiver esse tipo de apoio legal, o número diminui. Isso é uma falácia tremenda. Porque dos países, né, que aprovaram o aborto nas últimas décadas, e nos últimos anos, inclusive, não houve nenhuma demonstração que o número reduziu. Não houve nenhuma demonstração. O que eles usam, na verdade, como parâmetro é o seguinte: eles usam esses números inflados, que acredito que acontece de abortos legais, e quando o número cai no primeiro ano de abortos oficiais, eles alegam que houve a diminuição. Sendo que muitas vezes, depois dessa queda do primeiro ano oficial, ele continua aumentando. A exemplo do Uruguai. O Uruguai possuía cerca, né, segundo esse pessoalzinho, que tinha cerca de 33 mil abortos, né, em geral. No primeiro ano em que foi legalizado, o primeiro número oficial foi de 4 mil. Aí a galera comemorou, dizendo que isso aí foi efeito da lei. Só que é engraçado que no ano seguinte passou para 8, aí foi subindo, tem poucos anos isso. Acho que foi em 2011 que eles aprovaram. E agora, recentemente, está lá em torno dos seus 15 mil abortos anuais. Obviamente, se fosse de fato um número tão grande como esse 33 mil, ele não teria caído e aumentado constantemente de novo, né? O que nos leva a crer que nunca houve 33 mil. O número já era abaixo dos 4 mil inicial ao contar oficialmente. E o mesmo aconteceu em outros países. Estados Unidos, dos anos 70, quando aprovou, para cá aumentou 600%. Outros países europeus na mesma, Espanha, França, né? Um dado interessante é sobre a Austrália, que após a aprovação enfrenta hoje um problema tão grande de natalidade que o governo faz campanhas pedindo para as pessoas terem seus filhos, que nós sabemos que a natalidade hoje em dia em alguns países mais desenvolvidos é um problema sério, né, porque faltam pessoas, né, para mão de obra, para movimentar o mercado em si. Desculpe. Continuando, né? Agora vamos para umas falácias que não envolvem muito números, mas envolvem muita uma noção rasa, né, do assunto. Algumas feministas preferem argumentar que as pessoas como eu, talvez como você, e boa parte dos brasileiros que são instintivamente conservadores e são contra o aborto, falam que, beleza, nós defendemos a vida do feto, mas quando ele nasce, nós não ligamos para ele. Certo? Isso, primeiramente, não vem ao caso. Entendeu? Isso não vem ao caso. Por quê? Nós estamos lutando primeiro pelo direito à vida daquele ser. De pelo menos tentar. Embora que sim, de fato, a vida dele possa ser sofrida. Você pegar e alegar que as crianças vão ser pobres, vão passar por necessidades, enfim, de fato vão. Não estou negando que isso não aconteça, mas também não é um argumento para você pegar e impedir uma vida porque ela vai passar por dificuldades. Porque, pelo amor de Deus, isso é um pensamento bárbaro, é um pensamento ridículo, entendeu? É um pensamento muito parecido com o que quase todo genocidazinho usou no passado, que é tipo assim, porque as pessoas vão sofrer, ou essas pessoas não vão conseguir vencer, eu vou eliminá-las. Ou então, como as abortistas gostam de usar, né? O feto não é uma pessoa. Não é uma pessoa, então eu posso matá-la. Certo? Então isso é um argumento escroto, entendeu? De gente cretina.
Não vamos, né, compactuar com isso daí, vamos ser sensatos. Dizer que eu posso pegar e eliminar uma criança no feto, no ventre da mãe dela, apenas porque ela vai ser pobre, vai sofrer. Bem, eu fico pensando assim, qual seria o impedimento moral, lógico, de que eu deixasse a criança nascer e matasse ela depois também? Ela não vai continuar sofrendo do mesmo jeito? Digamos, a criança nasceu, tem um dia, então eu vou matar ela ali porque ela vai sofrer? Isso é ridículo. Ridículo. Isso é uma desculpa que parece muito essa galera que quer se livrar de pobre. Né? E eu não duvido que, em boa parte, o governo, em alguns critérios, apoia isso daí. E quanto menos boca para alimentar, né, melhor. Ele sabe que está fudido, ele sabe que está quebrando. É uma maneirazinha de se livrar de um peso. Continuando. Ah, essa daqui é a melhor, é a melhor. Meu corpo, minhas regras, né? Às vezes cansa você ter que explicar o óbvio. Realmente cansa. Desde quando, sua desgraçada, o feto é parte do teu corpo? Por acaso, quando o feto nasce, quer dizer, aliás, quando ocorre o aborto, né? Como eu vi até a Sarah Winter comentando recentemente nas redes dela, se o feto realmente fosse parte do seu corpo, quando ele morresse no aborto, você morreria também. Infelizmente, a gente sabe que isso não acontece, né? Continuando. Aliás, até nessa mesma base, né? Esse papo do meu corpo. Vamos dar um exemplo básico aqui, ilustrar isso. Digamos aqui, esse aqui é meu corpo, Luan, certo? Se eu cortar meu braço, que é parte do meu corpo, claramente vai estar faltando algo. Ele não vai se regenerar, ele não vai voltar ao estado anterior de eu ter cortado meu braço. Então me explica por que é que quando a mulher tem o bebê, ela volta ao estágio inicial, sem faltar nada, em uma perfeita constituição do seu físico. Né? Então vamos ser um pouquinho mais inteligentes, porque até esses argumentozinhos aqui tá ridículo demais, apesar que feminista já é ridículo em si. Vamos lá. A gente tem visto um avanço muito grande, né, dessas questões em países, principalmente europeus, países mais desenvolvidos. E eu, simplesmente uma teoria minha, eu fiquei maquinando aqui, qual é o motivo, né? Porra, não tem motivos lógicos ou morais para você aprovar o aborto. Como acontece às vezes em outros locais, como o Canadá, né, que lá parece que é permitido até durante toda a gestação a pessoa abortar. Qual seria o objetivo em si? Bem, considerando a tara, que esse povo tem uma tara por imigração islâmica, uma boa maneira de justificar uma imigração desenfreada, sem regras, sem lei, nem nada, seria uma baixa natalidade nesses países. Você precisa recompor, né, a mão de obra daquele país, agregar sangue novo, né, pessoas novas ao país, e já que o povo nativo não faz, você pode justificar a imigração. Políticas parecidas já foram implementadas em outros países. Se eu não me engano, a própria Austrália mesmo, ela tem uma política de facilidade da imigração, legal no caso, devido a isso, devido à falta de mão de obra, à falta de pessoas jovens no próprio país. Então seria um dos motivos, talvez, de associar, né? Tipo assim, dois coelhos com uma cajadada só. Essa é a minha visão, né? Segundo aqui, por que você abortar se tem tantos métodos contraceptivos? E não são poucos. Vamos concordar, pelo amor de Deus. Camisinha, inúmeros outros remédios que são, no caso, administrados injetáveis ou orais, cirurgias como laqueadura, entre outras, né? Todos esses métodos são funcionais, todos eles têm uma taxa de funcionamento entre os 98%. Então dizer que não, o aborto é uma maneira da pessoa se prevenir da gravidez, não é, porque já existem métodos bem mais práticos, né, até menos invasivos do que um aborto. E mesmo assim, você quer insistir parece que você tem também uma tara por querer matar um feto, cara. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E, na minha opinião, você só é uma porra de um irresponsável. E também o pai, o infeliz que aprova uma desgraça dessa, é um irresponsável de merda, né? Que tinha inúmeras ferramentas para se evitar, porque não existe gravidez acidental. Não, gravidez acidental não existe, não. A relação sexual, como tudo na vida, é uma relação de custo-benefício. O benefício, obviamente, é o prazer. O custo são os riscos que vêm com isso. Então, quando você se deita na cama para transar, né, você vai querer ter prazer. Mas você está consciente que pode engravidar, como tem outras consequências e tudo mais. Então, não existe gravidez acidental. O que existe é você ser um irresponsável que não sabe se proteger. Isso não é desculpa hoje, não vai ser amanhã, nem nunca. Tá bom? Continuando. O motivo das pessoas que pedem um aborto, né? Como eu já meio que
dei uma ideia aqui, basicamente porque são pessoas irresponsáveis. Pessoas que não querem ter a maturidade daquilo ali. A gente vê, às vezes, muita. Não é querendo criticar de uma maneira negativa, mas apenas instrutiva. Nós vemos pessoas que sabem que não tem onde cair morta e querem ter 5, 6, 7, 8 filhos. Não estou pregando aqui, longe de mim, pregando, porque você quer eliminar pobre. Não, pelo amor de Deus. Se a pessoa tiver condição, que ela tenha 10. Que ela tenha 10 filhos. Se ela sabe que não, é mais razoável a pessoa realmente se prevenir. Entendeu? Até com procedimentos cirúrgicos, como a laqueadura, como a vasectomia. Acho que eu falei errado, não importa. E, enfim, com esses métodos você pode pegar e precaver uma gravidez indesejada. Então, se você sabe que naquele momento, você sabe que não pode ter crianças, né? Que criança realmente é uma responsabilidade grande. É um peso, né? Então você só tem que se arriscar com isso quando você puder aguentar. E as consequências do aborto. Ninguém fala disso. Hoje em dia, até uns anos atrás o pessoal falava, hoje em dia ninguém mais comenta sobre isso. Todo mundo fala que aborto é uma questão de saúde, basicamente quer dizer que é algo maravilhoso para a mulher e tudo mais, mas não falam que 60% das mulheres que abortam ficam com traumas psíquicos disso. 60% apresentam pelo menos algum grau, né, de depressão, ansiedade, sentimentos de culpa, entendeu? Algumas delas não conseguem dormir. Fisicamente, o aborto, 18% das mulheres que cometem acabam por ficando estéreis devido aos problemas em si, porque é um ato que você está interrompendo um processo natural do organismo. É óbvio que não vai sair sem sequelas, né? Cacete, até tu extrair a porra de um dente, as pessoas ainda existe um risco, muito mínimo, mas existe. Imagina você tá tirando uma criança gerada no seu ventre. É óbvio que não é algo simples, é algo que coloca em risco. Até o fato dessas pessoas que pregam que as pessoas abortem mais e façam aquilo ali, elas são irresponsáveis com a vida da própria mulher. Porque essas cartilhazinhas que eles seguem, entenda, esses movimentos, mulheres, não estão interessados na sua saúde, no seu bem-estar. Ok? São pessoas hipócritas, são pessoas irresponsáveis, que pregam muitas vezes implantar uma lei e estão se fudendo para as consequências. Para o que pode acontecer. Por exemplo, uma consequência do aborto legalizado, e isso é algo que eu não vi em nenhum canto, eu simplesmente estava raciocinando um dia desse, é que pode potencializar o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs. Por quê? Raciocina comigo aqui, bem rapidinho, né? Hoje em dia, mesmo com o risco da gravidez, mesmo com o risco das doenças, as pessoas transam de maneira irresponsável. E é porque existem métodos e mais métodos, certo? Então o que eu penso assim, ainda existe uma parcela de pessoas que muitas vezes escolhem, pelo menos assim, meramente o parceiro ou o método de proteção que vai usar para evitar a gravidez. Se ela não tiver mais esse medo, tudo leva a quê? Que essa pessoa vai ficar mais irresponsável no assunto. Ela não vai ter mais o que temer, não vai ter o que se precaver. Se ela engravidar eu posso, né, arrancar o menino aqui, então foda-se. Obviamente isso vai ser refletido nos números de pessoas infectadas. E nós temos um número grande. Ele vai crescendo anualmente. Entendeu? As taxas são assustadoras. Então isso já seria uma consequência. Esse pessoal do aborto está pouco se lixando para isso. Então, agora olhando o lado dos médicos, né? Tem gente que quer julgar um médico que não quer fazer um aborto. Porque ele é profissional, ele deve fazer, temos que obrigar perante a lei, né, se aprovar. Mas tem que entender, seus imbecis, que o médico, quando ele se forma, né, ele passa por todo aquele processo até estar apto a ingressar na profissão, ele faz um juramento. O juramento dele é salvar vidas. O médico nasce como profissional para salvar vidas. Entendeu? Independente da raça, da condição social, do que a pessoa cometeu de mal ou não. Você pedir para um médico, pelo menos alguém que escolheu a profissão não por status, mas por amor a ela, e pedir para ele tirar uma criança, um ser que vai desenvolver em um ser humano, que não teve escolha nenhuma, tirar ele, ceifar ele no útero da mãe dele, é algo abismal, é algo que ele não vai aceitar muito bem. A não ser aqueles canalhas que estão lá que estão lá apenas por status mesmo e tal, e não se importa com nada, que é só o dinheiro, enfim. Mas boa parte dos médicos, eles entraram na profissão por amor. Então eu fico pensando, como é que tu encara um médico que é obrigado a fazer justamente o que ele foi
ao contrário do que ele foi treinado. Então, assim, basicamente são esses pontos que eu queria trazer, essas faláciazinhas, esses discursozinhos idiotas, essas narrativas imbecis que esses movimentos feministas ridículos trazem pra gente todo santo dia. E honestamente, não há argumento a favorecer o aborto. Nem fatos mesmo, números, nenhuma lógica, uma razão para fazê-lo. E eu nem entrei na questão cristã do assunto, a questão de religião. Porque nem vem ao caso, não vou usar disso. É apenas a lógica. É a lógica. E para encerrar, uma coisa que eu ia esquecendo, um dia desse eu vendo no Facebook, aí vi o seguinte comentário de algumas feministas, de alguns caras que quer dar de empoderado, sabe? Esses mané que quer ficar bem na fitazinha com feministazinha, ou porque é amigo de um, ou sei lá, se relaciona com alguma, foda-se. E vi alguns deles também reproduzindo isso aqui. Ai, a masturbação também é um tipo de... é um aborto também, porque está impedindo a criança de nascer. Ô idiota, se realmente o fato de que eu me masturbar está impedindo a criança de nascer, eu lhe pergunto, se eu parar agora, não me masturbar mais, vai nascer uma criança das minhas bolas, infeliz? Não vai. Então, larga dessa besteira. Você feminista, pensa um pouquinho melhor, sai dessa tua esferazinha ridícula aí, onde as pessoas enchem teu saco dizendo que você é cheio de direito, que você é dono da vida, que você não é, você é instrumento dela. E respeita a vida, porque, como já é muito dito, com certeza você ouviu essa frase em algum canto, mas ela é a pura verdade. Abortar uma criança não te faz com que você não seja uma mãe, não. Apenas que você se torne uma mãe de um menino morto. Responsabilidade. É assim que a gente vai pra frente um dia ainda.